Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará ouvindo nós. Pois bem, nós criamos uma página no YouTube. A nossa ideia aqui é a mesma da página, então nós vamos trabalhar sobre escolástica, teologia escolástica, filosofia escolástica, patrística. Vamos trabalhar também com as interações da Igreja Luterana com a filosofia moderna. Então, nós vamos trabalhar com todos esses gêneros e tópicos. Pois bem, hoje a aula vai ser sobre vontade divina. Nós faremos uma minissérie sobre soteriologia luterana. Então, nós vamos falar também sobre conversão, regeneração, justificação. Vamos trabalhar sobre Santíssima Trindade. Terá vários tópicos que nós vamos trabalhando no decorrer dessa série. Hoje o tema será sobre a vontade divina. Bom, antes de entrarmos propriamente no que seria a vontade divina, é necessário se perguntar: o que é a vontade? João de Damasceno vai dizer que a vontade é a simples faculdade pela qual queremos. A vontade nada mais é do que aquela faculdade do ente racional, do ente criado, que ela deseja as coisas, ela vai querer aquelas coisas. Mas que coisas ela exatamente quer? Porque falarmos que ela quer as coisas é muito ambíguo. A vontade ela quer o bem comum e certos bens que são determinados através do intelecto. O bem, a felicidade natural, é o objeto comum da vontade. Todo homem, por natureza, vai desejar aquilo que é bom para si. E aí ele deseja o que é bom para si naturalmente, aquilo que é bom para si de modo determinado. Ou seja, é bom para si mesmo, por exemplo, a alimentação, pois ela vai saciar a fome. É bom para si mesmo casar-se, pois você construirá uma família, um lar, você poderá passar o seu legado para os seus filhos. É bom para si mesmo, por exemplo, a saúde, né? O termo saúde é algo útil e muito proveitoso para nós. A vontade, ela desejará esses bens, né, que nós vamos nomeá-los ali, como dito antes, como comuns ou determinados. Um bem determinado, por exemplo, é você comer exatamente uma comida que você deseja. Não porque ela vai te nutrir ou coisa do gênero, mas porque você quer matar o seu desejo. Ou, por exemplo, você ler uma obra muito específica. Não porque, novamente, ela vai nutrir o seu conhecimento, mas sim porque é uma vontade, é um desejo. Nesse sentido, então, nós falamos de bens determinados. Mas vamos explorar um pouco mais. O que realmente queremos dizer com bem? O bem ele pode ser definido de dois modos. Primeiro, como conveniência, isto é, uma relação mútua entre um objeto e o outro. Então, por exemplo, quando o homem ele deseja comer para se saciar, que então seria chamado como bem, pois o seu desejo de comer não está realmente em comer aquela coisa, mas sim naquilo que lhe traz, que é matar sua fome. Então aqui a relação é de conveniência. Existe também um bem considerado como conversível ao ente. Neste caso, o que chamaríamos de bem transcendental dentro da metafísica. O bem transcendental, por sua vez, ele vai ter algumas divisões que vamos comentar agora. Temos então, como falado agora, o bem transcendental, mas nós também temos o bem predicamental. A nossa ordem seria mais ou menos assim: temos o bem transcendental, que se distinguirá entre divino e espiritual. O bem predicamental se vai dividir como criado, moral e intelectual. Só que ambas categorias levam por fim último o bem honesto, útil e deleitável. O bem divino nada mais é do que a própria essência divina. O bem criado, por sua vez, nada mais é do que as criaturas, que são boas por participação. O bem espiritual, penso eu que já seja claro para muitos. É a graça divina, o desejo de Deus em relação aos homens e etc. O bem moral, penso eu que também seja claro a muitos. Se refere àquela ideia sobre leis, sobre boas atividades cívicas e etc. Por exemplo, é bom que você não mate o seu próximo, ou é bom que você não traia sua esposa e etc. Os bens intelectuais são as virtudes. Cabe aqui lembrar também que os bens espirituais também são os dons de Deus, não somente a graça divina. Acabei esquecendo de comentar sobre isso um pouco antes. Por fim, nós teremos então o bem honesto, o bem útil e o bem deleitável. O bem honesto é aquele que é buscado por si mesmo, instrui a natureza racional. Isto é quando você notoriamente deseja uma coisa simplesmente pelo que ela é genuinamente boa, ela é visivelmente boa. Por exemplo, fazer caridade aos pobres, ajudá-los, pois você tem ciência das suas debilidades, é um bem honesto. Você realmente deseja fazer o bem simplesmente porque deseja fazê-lo. Agora, o bem útil, por sua vez,
ele é buscado por causa de outra coisa. Por exemplo, o homem rico, ele já é rico, já tem um bem propriamente dito, que seria a riqueza, mas agora ele deseja ser digno, então ele procura fazer caridade. Então, a sua caridade, por sua vez, não reside, como nós falamos antes, num bem honesto, mas antes porque ele deseja fazer aquilo para adquirir mais bens que ele não possui. Por exemplo, é ser digno, ser um bom governante, ser uma boa pessoa rica. E por fim, o bem deleitável ou agradável é aquele cujo qual na sua presença causa deleite, que é, por exemplo, aqueles bens que nós comentamos antes, né? Quando nós queremos ler um livro em específico, ou queremos comer uma comida em específico, não porque elas produzam em nós alguma espécie de nutrição ou necessidade ou coisa assim, mas porque nós queremos, né? Quem nunca gostou ou quis ler um livro de teologia simplesmente porque sim, né? Ou, porque, vamos supor aqui eu e minha esposa gostamos muito de comer no suquia, né? O sucuiá, enfim. Nós simplesmente vamos porque gostamos, é bom a comida de lá. Por mais que em muitas ocasiões nós passamos raivas ali lá, é simplesmente bom, entende? Então nós não queremos aquilo porque, isso produz em nós uma coisa miraculosa. Não, é simplesmente porque é agradável, nós desejamos isso. Bom, tendo tudo isso em vista, vamos passar para o próximo tópico. Bom, vamos falar agora o que é que Deus deseja. Bom, Deus deseja primariamente a si mesmo, pois por sua vontade natural, e aqui cabe lembrar, todas as distinções que vamos falar sobre a vontade divina agora são o que chamamos de vontade, são o que chamamos de distinções de razão. Ou seja, são distinções que fazemos segundo o nosso intelecto, mas não que a vontade divina ela seja formalmente distinta nesses atos, porque Deus ele é simples, ele é imutável. Deus não muda, portanto, não pode ter várias vontades. Então essas divisões são puramente de razão, são modos de nós explicarmos como Deus opera segundo a Sagrada Escritura. Dito isso, Deus primeiro deseja a si mesmo, vontade natural. Ou seja, Deus, sendo Deus, conhecendo a si mesmo e amando a si mesmo, produzirá então o Verbo e produzirá então o Espírito Santo. Como nós sabemos, ou caso não saiba, isso são as duas procissões que há em Deus para a geração do Filho e a expiração do Espírito. Então Deus, por uma vontade natural, ou seja, que é o ato de querer, né? O que Deus vai querer primeiro? Ele vai querer a si, mas por que ele vai querer a si? Pois ele amará assim, mas por que ele então amará assim? Pois ele é o bem, ele é o máximo bem das coisas. E portanto, amando e querendo o máximo, ele irá querer somente a si, primariamente. Pois bem, dito isso, e se Deus ele quiser amar fora de si, como revela a Sagrada Escritura? Então, como será? Né? Como que nós podemos organizar esse querer amar fora de si em Deus? Bom, como vocês podem ver na nossa tabelinha, existem uma série de vontades aqui e que eu vou explicar cada uma para os senhores. Pois bem, então nós falamos agora há pouco da vontade natural de Deus, que era amar a si, pois Deus ele é o sumo bem, e sendo o sumo bem, necessariamente amará a si mesmo. E nós temos a vontade livre, que se dirige então a objetos fora de Deus, fora amar a si. Essas duas vontades elas vão convergir uma com a outra. Vontade revelada de Deus, vontade esta que é claríssima na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura mostra aquilo que Deus quer. Então nós vemos na Escritura que Deus ama a si e nós vemos também na Escritura que Deus ele ama fora de si. E o que Deus ama fora de si? Pois bem, então nós vamos dividir isso em vontade de signo e vontade de beneplácito. A vontade de signo, por sua vez, seria o que chamamos na teologia luterana de lei. A vontade de signo, por sua vez, então, ela seria manifestada como a lei, pois ela proíbe, aconselha, repreende, permite tudo aquilo que convém à ordem cívica e à ordem natural e também à ordem espiritual dos homens. Então, como já é sabido dentro da teologia luterana, a lei para o cristão, para o crente, nada mais é do que aquela função da Sagrada Escritura que vai movimentar no homem a contrição, o arrependimento, pois a lei ela vem para acusar os nossos pecados, vem para nos lembrar daquilo que nós fizemos contra Deus, do nosso débito. A vontade de signo, nesse sentido também, pode ser chamada de vontade legal de Deus, pois nela se revela, então, a ordem das coisas e também o débito dos homens perante a Deus. Então a lei aqui, ela é tanto para uma ordem natural e uma ordem cívica, quanto também uma ordem espiritual.
A lei do Senhor, então, ela se manifesta aos ímpios para os acusar, ela acusa a consciência, ela diz: olha, vejam, vocês estão condenados, vocês irão ao inferno. E isso é para aterrorizar de fato as almas, como diz Lutero em muitas ocasiões. Então a lei aqui, ela serve tanto para novamente estabelecer uma ordem, como nós vemos no Decálogo, e nós vemos também nas 600 leis: não se deite com sua mãe, não se deite com seus pais, não mate, né, sem necessidade, a menos que seja por uma autodefesa, como também ela vem para acusar o cristão de seus pecados e também acusar o ímpio de seus pecados, para que ele se converta e se arrependa dos seus pecados. Por sua vez, também nós vemos então a vontade de beneplácito. Nada mais é do que a manifestação de Cristo. Cristo, ele revela então a vontade de beneplácito, porque alguns tomam, cabe lembrar aqui, a vontade de signo como uma vontade metafórica. A igreja luterana não toma a vontade de signo como uma simples vontade metafórica, mas uma vontade real. Então, enquanto Deus manifesta a sua lei aos homens, ele quer também coisas verdadeiras ali, que no caso é que eles parem de pecar, eles se arrependam de seus erros, etc. E a vontade de beneplácito aqui, que seria uma vontade propriamente dita, como alguns escolásticos nomeiam, ela então se resume ou se manifesta na pessoa de Cristo. É a vontade pela qual Deus quer de fato as coisas. E o que Deus quer de fato as coisas? Nós lemos com o apóstolo em Efésios 1. Então o apóstolo nos diz o seguinte: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Algumas traduções vai aparecer como segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o beneplácito da vontade de Deus se manifesta na pessoa de Cristo. Então, por mais que a lei acuse, etc., e realmente Deus ele quer essas coisas, Deus quer que os homens se arrependam e se convertam de seus pecados, a sua vontade real, digamos assim, com muitas ênfases, muitos parênteses, muitas aspas, é que ele quer que os homens se arrependam e se convertam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a lei ela acusa, mas o evangelho acolhe. Então, enquanto a vontade de signo, que é a vontade legal de Deus, ela nos acusa, ela nos chama a atenção, ela estabelece uma ordem, etc. A vontade de beneplácito, aqui, ela nos chama para Cristo. Ela diz: veja, o Senhor quer que você seja adotado em Cristo. O Senhor deseja a sua salvação, o Senhor deseja a sua redenção, o Senhor deseja que Cristo seja o seu mediador, etc. Então a vontade de beneplácito do Senhor é a vontade pela qual Ele quer de fato as coisas. E Ele quer as coisas de que modo, então? Por meio de Cristo. E, portanto, no que concerne a salvação dos homens, essa vontade ela vai se distinguir entre antecedente e consequente. A vontade antecedente do Senhor é aquela que considera os homens sem qualquer condição. Ela é aquela vontade que considera apenas a palavra e os sacramentos distribuídos aos homens. Então Deus ele quer de fato salvar os homens, como fala o apóstolo em 1 Timóteo 2,4. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade em Jesus Cristo. E de que modo ele deseja isso? Por meio da palavra e dos sacramentos. Então o Senhor considera os homens caídos aqui, só que tendo em vista o verbo enquanto intercessor dos homens. Está tendo Cristo, então, como o redentor dos homens. Isso na sua vontade consequente, então ele considera Cristo como mediador dos homens. E considerando Cristo como mediador dos homens, ele deve considerar aqueles que estão em Cristo. E quais são aqueles que estão em Cristo? Aqueles que possuem fé. Pois a fé, ela é o elo, ela é o meio pela qual os homens estão justificados no Senhor. E como sabemos, aqueles que estão justificados no Senhor são aqueles que possuem Cristo. São aqueles que possuem os méritos de Cristo imputados. Portanto, a vontade consequente ela lida com a eleição divina. A vontade antecedente, então, considera Cristo como o redentor dos homens, como o propiciador dos homens. Já a sua vontade consequente considera Cristo como o mediador dos homens, porque está considerando aqueles, então, que de fato possuem fé e serão glorificados por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu acredito que tenha ficado claro, é um resumo muito curto, mas vamos trazer algumas questões aqui, 3 questões, para que isso venha ficar cada vez mais claro. Primeira questão, a vontade divina ela se divide formalmente em 8 vontades? Não. Como eu falei antes, essas divisões elas são divisões de razão. Isto é, são formas ou maneiras de nós explicarmos
como que a vontade divina ela se manifesta na Sagrada Escritura. Pois, por exemplo, nós lemos em muitas ocasiões que o Senhor ele deseja a salvação dos homens e depois diz que quer aqueles que possuem fé. Não. Ou Deus ele deseja a salvação dos homens, mas vemos depois que Deus ele proíbe, por exemplo, os homens de alcançar certos propósitos, como nós vimos em Moisés, que ele foi proibido de chegar na Terra Prometida. Ou Deus ele quer salvar todos os homens, mas Paulo foi convertido de maneira extraordinária. Por que ele, não Pedro? Então a vontade do Senhor ela é única e simples. Ela se distingue em relação aos seus objetos. Então o que muda em relação às vontades não é que existam várias vontades, mas sim que existem vários objetos. A vontade antecedente e a vontade consequente, elas são contraditórias? Não, porque como falamos antes, a vontade antecedente ela lida com os homens tomados sem qualquer consideração de fé ou não. A vontade consequente considera, então, a fé ou a recusa. Aqueles que recusam o evangelho, que recusam a palavra, são então reprovados. E aqueles que recebem a palavra, evidentemente mediante uma ação da graça salvífica, são esses então que são aceitos, são esses então que são eleitos pela vontade do Senhor. Claro, nós iremos tratar futuramente sobre questões de eleição, etc. Falando assim, eu acredito que alguns pensem que sou arminianismo, mas existe uma grande diferença. Os arminianos eles afirmam muitas coisas que sempre foram afirmadas, tanto pela Sagrada Escritura quanto pela tradição da Igreja. Então é comum que muitos achem que algumas proposições e sentenças são semelhantes aos arminianos, porque estão desacostumados ou não conhecem a tradição escolástica, muito menos o luteranismo. Mas quando se fala que Deus ele considera os homens pela fé, não é porque a fé surge dos homens ou coisa assim. Deus está, na verdade, vendo as suas ações. Deus considera os homens a vontade consequente, tendo fé, porque a fé é dom de Deus. Então nada mais é do que a ação de Deus nos homens, é a ação do Espírito Santo nos homens. E futuramente falaremos então sobre como que funciona as relações trinitárias e também como que funciona cada ato do Espírito Santo, cada ato de Cristo, etc. Por fim, existe em Deus uma vontade oculta que, de algum modo, ela irá contradizer ou vai ser contra tudo que nós trouxemos aqui? Na verdade, não. A vontade de signo não é uma vontade tão falsa que Deus deseja outra coisa. A vontade de signo ela é tão verdadeira quanto a vontade de beneplácito. Muitos teólogos, como eu disse antes, sendo muito enfático, falavam que a vontade de signo ela era uma vontade metafórica. Nós não cremos nisso. Para nós, a vontade de signo ela é tão verdadeira quanto a vontade de beneplácito. Só que elas lidam, evidentemente, com objetos totalmente diferentes. A vontade de signo ela não pode ser uma vontade oculta no sentido de desejar outra coisa, como por exemplo, na Bíblia Deus quer de fato salvar os homens, mas na verdade ele não deseja, são coisas muito diferentes. Primeiro porque nós não recebemos o que chamam de distinção formal da natureza. Os escotistas defendem isso, e também, mas não segundo o propósito dos calvinistas. Os calvinistas se apropriam dessa distinção para dizer então que Deus ele pode ter uma vontade totalmente à parte do que ele apresenta no Evangelho. E nós dizemos que isso é completamente falso. Por alguns argumentos. O primeiro deles é Atos 20, 27. O segundo argumento é 1 Coríntios 2,7. Bom, e o último argumento, que é o do Meissner, que são 3 argumentos ao todo, mas eu vou simplificá-los aqui. A primeira sentença é que o Senhor é verdadeiro e santo, portanto ele não pode ser simulado, mentiroso ou mutável. Números 23, 19, Salmos 33, 4. O Senhor é uno e simples, portanto aquilo que ele tem sua vontade de signo, ele deseja com sua vontade de beneplácito. Terceiro e último, não pode haver uma diferença entre o sinal e o significado. Se na Escritura nós lemos então que é claríssimo que Deus ele deseja que os homens sejam salvos, e sejam salvos mediante a palavra e os sacramentos, desde que tenham fé. Portanto, o significado deve ser o mesmo. O Senhor deseja isto verdadeiramente. Bom, meus amigos, essa foi uma aula curta. Eu acredito que eu tenha sido muito simples em muitas questões. Como nessa primeira aula, eu quero, na verdade, testar como que funciona, se essa dinâmica de áudio e vídeo ficou clara, se vocês gostariam que eu fosse mais amplo, se vocês aceitariam vídeos mais longos, né? Eu pretendo também trazer outros amigos meus que também estão me ajudando junto com a página, que no caso é o Victor, o Ítalo e o Aleph, o Instagram de cada um, eu vou dizer agora. Bom, o do Aleph é Aleph com 2L, Medeiros Vieira, o do Ítalo é o Thomas PHI,
E o do Vitor é vitorrs.almdeia, né? Almeida. Não é Almeida, na verdade, é ALMDEIA, tá certo? Bom, espero que os senhores nos sigam, que os senhores curtam o conteúdo. De novo, peço perdão por ter sido muito simples, mas eu acredito que seja um conteúdo proveitoso. Não vejo muitas pessoas falarem sobre. O próximo aula será sobre o intelecto divino. E é isso, meus amigos. Que o Senhor vos agracie, sempre abençoe e sempre cuide dos senhores.